Sinais de que Deus quer que você mude de caminho, como discernir a voz do Espírito Santo. Você já percebeu que em certos momentos da vida tudo parece estar no lugar, mas dentro de você surge uma inquietação que não dá para ignorar? É como se os dias seguissem normalmente, mas o coração começasse a sussurrar que algo não está mais alinhado. Essa sensação, muitas vezes confundida com dúvida ou insegurança, pode ser um dos sinais mais profundos de que Deus está tentando mover você para uma nova direção. Não se trata apenas de circunstâncias externas, mas de uma obra silenciosa do Espírito Santo, preparando sua mente e seu coração para algo que ainda não foi revelado. Quando olhamos para as páginas da Bíblia, percebemos que Deus nunca deixou seus filhos caminharem sem direção. Ele sempre falou, às vezes em voz audível, outras vezes em sonhos, mas também de maneiras muito mais sutis. Uma paz que desaparece, uma porta que se fecha, um peso que não conseguimos explicar. O Espírito Santo continua agindo assim hoje. Ele não grita, ele sussurra. Não empurra de imediato, mas vai mostrando em detalhes que a estrada que parecia segura já não é o caminho preparado para o futuro. Esse processo é desafiador porque confronta nossa lógica. O que parecia certo começa a perder cor. O que antes dava alegria já não satisfaz. Relações, ambientes, conquistas que antes eram motivo de celebração passam a gerar uma sensação de vazio. Nesse momento, muitos se perguntam: será que estou errando? Será que perdi a fé? Mas, na verdade, o que está acontecendo é um convite divino. Deus está usando sinais invisíveis para redirecionar você antes que seja tarde, para que não desperdice sua energia em lugares onde Ele já não habita. E aqui está o ponto mais importante. Discernir esses sinais não é tarefa simples. É preciso sensibilidade espiritual. É preciso aprender a diferenciar entre a voz dos nossos medos, das nossas emoções, e a voz do Espírito que nos guia com amor. Por isso, neste estudo vamos mergulhar em sinais muitas vezes negligenciados, mas que carregam a chave para decisões transformadoras. Ao compreender essas marcas espirituais, você não apenas evitará caminhos de dor, mas será capaz de abraçar o novo tempo que Deus está preparando. Hoje, mais do que nunca, o Espírito Santo deseja falar com você. Talvez você já tenha sentido o silêncio de Deus mais alto do que qualquer palavra. Talvez tenha experimentado mudanças inesperadas em relacionamentos ou até mesmo a sensação de que está sendo deslocado do lugar que acreditava ser seguro. Esses não são acidentes, são avisos. São os sinais de que chegou a hora de mudar de caminho. Se você tiver coragem de escutar, descobrirá que cada desconforto, cada ruptura e cada silêncio escondem um propósito maior. Prepare-se, porque o que vamos revelar a seguir pode ser o divisor de águas da sua jornada espiritual. Esta não é apenas uma reflexão, mas um chamado vivo para discernir a voz do Espírito Santo e alinhar sua vida ao caminho que o próprio Deus escolheu. Quando o caminho começa a perder o brilho, existem momentos na vida em que a estrada que parecia segura começa a perder o encanto. O que antes trazia paz e alegria vai pouco a pouco se tornando pesado, monótono, sem vida. É como se o coração, antes cheio de certezas, passasse a ser habitado por uma estranha sensação de vazio. Muitos interpretam esse processo apenas como desânimo natural, mas espiritualmente ele pode ser um dos sinais mais fortes de que Deus está tentando indicar que chegou o tempo de mudar de caminho. A Bíblia nos mostra que o Senhor nunca permite que seus filhos permaneçam indefinidamente em lugares que não carregam mais sua presença. Quando a graça de uma estação se encerra, Ele começa a retirar o brilho do que antes parecia essencial. O maná no deserto sustentou o povo de Israel por um tempo, mas deixou de cair quando eles chegaram à terra prometida. Não porque Deus havia abandonado seu povo, mas porque aquele alimento já não fazia parte da nova fase. O maná perdeu o brilho porque um novo banquete estava preparado. Esse movimento acontece em nossa caminhada espiritual e emocional. Projetos que antes davam entusiasmo deixam de fazer sentido. Amizades antes fundamentais parecem perder a conexão
Conquistas que já foram motivo de celebração já não preenchem o coração. O esvaziamento do brilho não é castigo, é aviso. É o Espírito Santo sussurrando que o tempo de permanecer acabou e que o novo precisa ser abraçado. É importante entender que esse processo não acontece de forma brusca. Deus é paciente e muitas vezes o brilho vai se apagando gradualmente, como o pôr do sol que anuncia a chegada da noite. No entanto, o que parece fim é apenas transição. O brilho que se apaga em uma área é sinal de que outra será iluminada em breve. O Senhor não nos deixa às escuras, Ele apenas nos ensina a caminhar pela fé até que a nova luz brilhe. Moisés, ao conduzir o povo, também experimentou isso. O Egito tinha abundância material, mas o brilho daquela terra já não correspondia ao propósito de Israel. O deserto foi necessário para quebrar a ilusão de segurança e preparar o coração para Canaã. O que parecia perda era, na verdade, o início de um reposicionamento. Quando o caminho perde o brilho, não é o fim da história, é a preparação para uma promessa maior. Muitas pessoas confundem esse sinal com fracasso pessoal. Pensam que perderam o gosto pelas coisas, porque não são perseverantes o suficiente. Mas o discernimento espiritual nos mostra outra perspectiva. Há momentos em que é o próprio Deus quem retira o brilho para que você não se acomode em algo que já expirou. Ele sabe que, se o brilho permanecesse, você jamais teria coragem de dar o próximo passo. Se você tem sentido que a estrada atual já não acende o mesmo fogo em sua alma, abra os olhos. Esse pode ser o primeiro sinal de que o Espírito Santo está conduzindo você a um caminho inédito. A inquietação que surge não é apenas emocional, é um chamado. Quando o brilho desaparece, é porque uma nova luz já está sendo acesa, ainda que você não a veja por completo. Portanto, não interprete a perda do brilho como abandono de Deus. Veja como uma convocação. O mesmo Senhor que apaga certas luzes é aquele que prepara o nascer de um novo dia. E quando esse novo amanhecer chegar, você compreenderá que a ausência de brilho foi apenas a forma divina de empurrá-lo para a estrada onde o propósito verdadeiro o aguarda. O estranhamento do coração diante do conhecido. Há um momento na caminhada em que aquilo que sempre foi familiar começa a soar estranho. Lugares que antes transmitiam segurança passam a gerar inquietação. Pessoas que sempre trouxeram conforto parecem distantes. Atividades que antes enchiam de satisfação já não produzem o mesmo efeito. Esse estranhamento não é simplesmente resultado de mudanças externas, mas um sinal espiritual de que Deus está movendo o coração para algo além do que os olhos conseguem enxergar. O coração humano se acostuma facilmente ao conhecido. E justamente por isso, o Espírito Santo usa esse recurso para nos despertar. Quando o conhecido deixa de fazer sentido, é porque chegou o tempo de preparar o terreno para o inédito. José, ainda na casa de seu pai, desfrutava de privilégios e conforto, mas os sonhos que Deus lhe deu começaram a gerar uma sensação de deslocamento. Ele já não pertencia apenas àquela realidade. O estranhamento diante do que era comum foi o prenúncio de que seu caminho logo mudaria radicalmente. Esse processo também pode ser visto na vida de Moisés. Crescido no palácio do Egito, cercado de privilégios, um dia seu coração se revoltou ao ver a escravidão do seu povo. O que antes era normal, conviver com a opressão sem se questionar, tornou-se insuportável. O palácio já não cabia em sua alma, porque Deus estava prestes a movê-lo para um chamado maior. O estranhamento no conhecido foi o sinal de que ele precisava deixar para trás a vida de príncipe e abraçar a missão de libertador. Na vida prática, esse sinal pode se manifestar de diversas formas. O trabalho que parecia perfeito começa a perder a paz. A rotina confortável já não satisfaz. A convivência em certos ambientes gera desconforto sem explicação. É nesse ponto que muitos se confundem, achando que algo está errado com eles. Mas, na verdade, o coração está sendo ajustado pelo Espírito para não mais se acomodar no que já não corresponde ao propósito. Esse estranhamento não é ingratidão nem instabilidade. É um recurso divino.
Deus retira a sensação de pertencimento do presente para que você não se prenda ao que precisa ser deixado para trás. Ele move a bússola interna para que você comece a desejar o novo, ainda que não saiba exatamente o que virá. O desconforto é, portanto, um convite à transição. É preciso aprender a reconhecer esse sinal para não cair na armadilha de tentar forçar o coração a se apegar ao que já não serve. Muitos insistem em permanecer em lugares onde a alma já não floresce, apenas porque tem medo de arriscar o desconhecido. Mas quem ouve o Espírito entende. Quando o coração não encontra mais repouso no familiar, é porque a estrada está prestes a mudar. Assim, o estranhamento do coração diante do conhecido não é um erro, é uma mensagem. Ele nos alerta de que a presença de Deus já se moveu e que é tempo de segui-la. Permanecer onde o coração já não se encaixa é escolher a estagnação. Mas ouvir esse sinal e obedecer é abrir-se para uma vida onde a paz e o propósito voltam a se encontrar. O esvaziamento da alegria em conquistas passadas. Um dos sinais mais claros de que Deus está conduzindo alguém a uma nova fase é quando as vitórias de ontem já não conseguem alimentar a alma hoje. Aquilo que antes era motivo de celebração, de festa e de orgulho, começa a soar distante, quase sem efeito. O coração que antes se inflamava diante da lembrança de uma conquista passa a sentir apenas neutralidade, como se aquele capítulo estivesse concluído. Esse esvaziamento não significa ingratidão, mas um sinal divino de que o Espírito Santo está movendo você para algo que ainda não se cumpriu. O apóstolo Paulo descreveu essa realidade de maneira profunda quando afirmou: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ele sabia que, embora tivesse acumulado experiências grandiosas, revelações, milagres, vitórias espirituais, não podia viver eternamente da alegria do passado. Se permanecesse preso à glória de ontem, perderia a oportunidade do chamado de amanhã. Paulo discernia que o esvaziamento era a estratégia de Deus para manter o coração sedento pelo novo. Esse movimento é comum em toda a Escritura. O povo de Israel celebrava a travessia do Mar Vermelho, mas não poderia viver eternamente daquela vitória. Depois daquela conquista, havia um deserto a atravessar. Havia muralhas de Jericó a derrubar. Havia uma terra a possuir. O milagre do passado era glorioso, mas não poderia ser o único motivo de alegria, porque Deus tinha muito mais preparado. Quando o maná cessou e os frutos da terra começaram a alimentar Israel, ficou claro: a alegria antiga se esvaziou para dar espaço a uma nova experiência. Em nossas vidas, isso se manifesta quando conquistas profissionais, relacionamentos, bens ou até mesmo experiências espirituais marcantes deixam de gerar entusiasmo. O que antes parecia uma grande vitória já não preenche. Essa sensação, em vez de ser vista como frustração, precisa ser discernida como transição. Deus não quer que você viva alimentado por memórias, mas por promessas. Quando a alegria de ontem se esgota, é porque Ele está prestes a derramar algo maior. Muitas pessoas resistem a esse sinal e tentam reviver repetidamente as vitórias passadas. Vivem de recordações, como se o auge da vida já tivesse acontecido. No entanto, insistir em se apegar ao que já se cumpriu é perder a oportunidade de experimentar o que ainda está por vir. Deus não nos chamou para sermos guardiões de memórias, mas testemunhas de novos milagres. Esse esvaziamento também é um ato de misericórdia. O Senhor sabe que se a alegria permanecesse intacta nas conquistas do passado, nunca ousaríamos avançar para o desconhecido. É quando o coração percebe que a celebração perdeu força que nasce a sede pelo próximo capítulo. O vazio não é derrota, é a preparação para um enchimento ainda maior. Se você sente que as vitórias de ontem já não o emocionam como antes, não se culpe, nem pense que perdeu a sensibilidade espiritual. Veja isso como um sinal. Deus está esvaziando o cálice antigo para enchê-lo novamente com vinho novo. Ele está retirando a doçura das memórias, não para roubar sua alegria, mas para abrir espaço para algo tão grandioso que fará as conquistas passadas
parecerem apenas o início de uma jornada muito maior. O esvaziamento da alegria em conquistas passadas é, portanto, um chamado à esperança. É o aviso de que a história não terminou, de que a estrada continua e de que os próximos capítulos reservam experiências que transformarão sua vida de maneiras que você ainda não consegue imaginar. O deslocamento dos sonhos noturnos. Deus fala de muitas formas, e uma das mais antigas é através dos sonhos. Em diversos momentos da Bíblia, os sonhos noturnos se tornaram sinais de mudança de caminho, revelando não apenas acontecimentos futuros, mas o estado espiritual de quem os recebia. Quando os sonhos começam a se deslocar, assumindo novos temas, novas intensidades ou repetindo padrões diferentes do habitual, esse pode ser um dos sinais de que o Espírito Santo está tentando comunicar algo importante. José, filho de Jacó, experimentou esse princípio de maneira decisiva. Seus sonhos não falavam do que ele vivia no presente, mas do que ainda viria: liderança, governo e destino profético. Eles foram tão marcantes que despertaram estranhamento em sua família, mas, na realidade, eram o prenúncio de uma trajetória que mudaria para sempre sua vida e a história do seu povo. Os sonhos deslocados revelaram que sua estrada não permaneceria no campo de pastoreio, mas seria conduzida ao palácio do Egito. O rei Nabucodonosor também foi impactado por sonhos perturbadores que tiraram sua paz. Ele não conseguia compreendê-los, mas sabia que não se tratava de algo comum. Deus estava usando o deslocamento dos sonhos para revelar verdades espirituais e anunciar mudanças de caminho não só para ele, mas para todo o império. Foi através da interpretação de Daniel que a mensagem se tornou clara. Havia um plano maior sendo traçado pelo céu. Na vida prática, muitos de nós já percebemos mudanças na forma como sonhamos. Às vezes, sonhos repetitivos insistem em nos confrontar. Outras vezes, imagens simbólicas, diferentes do que costumávamos experimentar, começam a nos incomodar. É comum tentar ignorar, mas esse deslocamento é, em muitos casos, um alerta espiritual. O Espírito Santo pode estar mostrando que a estrada precisa mudar e que há algo urgente a ser discernido. É importante diferenciar os sonhos que nascem do cansaço, da ansiedade ou da mente agitada daqueles que carregam um peso espiritual. Os sonhos divinos não apenas impressionam, eles deixam uma marca. Acordamos com a sensação de que fomos visitados, como se algo invisível tivesse tocado nossa consciência. É nesse detalhe que reconhecemos o sinal. O deslocamento dos sonhos aponta para uma mudança de caminho porque nos faz perceber que o nosso espírito está sendo despertado para algo novo. Muitos personagens bíblicos só conseguiram tomar decisões cruciais porque Deus falou em sonhos. José, no Novo Testamento, recebeu em sonho a direção para não abandonar Maria. Recebeu instruções para fugir com o menino Jesus para o Egito e depois para retornar a Israel. Cada deslocamento no conteúdo dos seus sonhos representava um deslocamento geográfico e espiritual que alterava toda a sua vida. Da mesma forma, quando nossos sonhos passam a carregar mensagens diferentes, precisamos ter sensibilidade para buscar entendimento. Nem sempre o conteúdo é literal, mas sempre aponta para algo que exige oração, vigilância e preparação. O deslocamento dos sonhos pode ser um aviso de que a estação atual terminou, que uma decisão precisa ser revista ou que Deus está prestes a abrir um novo capítulo. Se você tem percebido que seus sonhos mudaram de padrão, não ignore. Ore, peça discernimento e esteja atento. O Espírito Santo ainda fala através dessa linguagem misteriosa. O deslocamento dos sonhos noturnos é um sinal de que Deus está trabalhando em áreas que talvez sua mente consciente ainda não alcançou, preparando-o para sair do lugar em que está e caminhar em direção ao novo que ele já estabeleceu. A desconexão com antigas paixões. Um dos sinais mais silenciosos, porém mais fortes, de que Deus está chamando alguém para mudar de caminho é a perda de conexão com paixões que antes inflamavam o coração. Projetos que já foram motivo de entusiasmo passam a soar vazios. Ambientes que traziam prazer e satisfação já não despertam a mesma emoção. É como se o coração lentamente
fosse se desligando de coisas que pareciam permanentes. Esse processo, muitas vezes interpretado como frieza ou apatia, pode ser, na verdade, o modo divino de cortar os laços que nos prendem a um ciclo que já terminou. Moisés é um exemplo clássico. Criado no palácio egípcio, cercado de honra e privilégios, um dia ele já não conseguia mais encontrar alegria naquela vida. O palácio que fora refúgio se tornou fardo. O coração de Moisés se desconectou daquilo que antes lhe dava sentido, porque Deus estava preparando-o para uma missão maior: libertar o povo da escravidão. O Egito perdeu o brilho não por acaso, mas porque a paixão por aquele estilo de vida já não fazia parte do plano divino. Essa desconexão também se manifesta em Davi. Ele amava a música, os campos e a tranquilidade das ovelhas, mas em determinado momento, Deus começou a despertar nele outra paixão: a batalha. A coragem que antes se manifestava contra leões e ursos se redirecionou para gigantes e exércitos. O coração dele foi se desligando do anonimato para se conectar com o destino de liderança que Deus havia preparado. A paixão antiga não desapareceu por acaso, foi reposicionada. Na prática, a desconexão com antigas paixões pode aparecer em áreas variadas. Profissionais que sempre amaram sua carreira começam a sentir um vazio no que fazem. Relacionamentos que eram fonte de alegria já não trazem a mesma sintonia. Hobbies e prazeres que antes eram indispensáveis deixam de ter importância. Tudo isso pode ser sinal de que o Espírito Santo está desfazendo laços emocionais para abrir espaço para novos apegos espirituais. É natural resistir a esse processo. Muitas pessoas confundem essa perda de interesse com instabilidade ou ingratidão. Mas espiritualmente é preciso discernir. O que antes era fonte de sentido pode deixar de ser porque a missão mudou. Deus não nos deixa apaixonados por coisas que não nos levarão mais adiante. Quando Ele quer nos reposicionar, começa removendo o prazer de permanecer onde não devemos ficar. Essa desconexão, longe de ser um vazio destrutivo, é um convite ao realinhamento. O coração humano só consegue abraçar o novo quando se desapega do antigo. Se a paixão não fosse retirada, continuaríamos presos ao conforto do conhecido. Mas quando Deus retira o sabor das coisas, está abrindo espaço para que a sede pelo novo desperte. É nesse vazio que nasce o desejo pela estrada que ainda não foi percorrida. Se você sente que paixões antigas já não o movem, não se culpe e não tente forçar sentimentos que não existem mais. Reconheça que esse desligamento pode ser um sinal. Pergunte a Deus o que Ele deseja colocar em seu coração agora. A desconexão não é o fim de sua história, mas o prelúdio de uma nova paixão, alinhada ao propósito eterno. A desconexão com antigas paixões é, portanto, uma linguagem divina. É o modo de Deus nos dizer: esse capítulo terminou, mas um novo está prestes a começar. Não lute contra o processo. Confie que o mesmo Deus que retirou o gosto por certas coisas é aquele que acenderá em você uma chama ainda maior, capaz de impulsioná-lo para um destino que antes você não poderia imaginar. O despertar de uma sensibilidade incomum. Quando Deus deseja mudar a trajetória de alguém, muitas vezes o primeiro sinal não vem em grandes acontecimentos externos, mas no despertar de uma sensibilidade incomum dentro da alma. Coisas que antes passavam despercebidas começam a ganhar peso. Palavras que antes eram ignoradas, agora soam como flechas no coração. Pequenos detalhes, gestos e até silêncios passam a carregar significados que antes não existiam. É como se o Espírito Santo afinasse a percepção, tornando a pessoa mais atenta ao que ele deseja comunicar. Na Bíblia, Samuel ilustra esse princípio de forma marcante. Ainda menino, dormindo no templo, ele ouviu o chamado de Deus repetidas vezes. Inicialmente pensou que fosse apenas a voz de Eli, mas ao perceber que algo incomum estava acontecendo, entendeu que era o Senhor. A sensibilidade recém-despertada foi o sinal de que sua vida mudaria para sempre. Aquele despertar interior marcou o início de uma jornada profética que impactaria toda a nação. O mesmo aconteceu com Neemias.
Durante anos, ele serviu como copeiro do rei, vivendo em aparente estabilidade. Mas, ao receber notícias de Jerusalém em ruínas, uma sensibilidade incomum despertou em seu coração. Aquilo que para muitos era apenas mais uma tragédia distante, se tornou para ele um chamado irresistível. O peso espiritual que sentiu foi a prova de que Deus estava prestes a mudar sua história, transformando-o de servidor do palácio em reconstrutor de muros. Essa sensibilidade incomum também pode surgir em nossa vida diária. Pessoas que antes não percebiam o sofrimento alheio passam a ser profundamente tocadas pela dor dos outros. Palavras bíblicas lidas centenas de vezes de repente ganham nova vida, trazendo revelações que nunca tinham sido notadas. A música, a oração, até os silêncios do dia passam a carregar uma presença intensa de Deus. Essa mudança não é casual, é um sinal. O Espírito Santo está preparando o coração para enxergar a estrada que antes estava encoberta. Muitos confundem essa sensibilidade com fragilidade emocional. Acham que estão ficando frágeis ou vulneráveis demais. No entanto, na perspectiva espiritual, trata-se de um fortalecimento. O coração sensível é o que melhor discerne a voz de Deus. Aquele que aprende a ouvir no detalhe não se perderá no caminho maior. A sensibilidade incomum é, portanto, uma arma poderosa, não uma fraqueza. Esse despertar também serve como proteção. Deus aumenta a sensibilidade espiritual justamente quando está prestes a conduzir seus filhos por caminhos novos, para que não se deixem enganar pelas aparências. Quando o coração fica mais sensível, as máscaras caem, os falsos brilhos perdem força e a verdade se torna mais clara. A pessoa passa a perceber sinais que antes ignorava e por isso evita armadilhas. Se você tem experimentado esse aumento de percepção, não rejeite como exagero. Entenda que é um treinamento divino. O Espírito está afinando seus sentidos espirituais para que você consiga discernir o que virá. Essa sensibilidade pode incomodar, pode até fazer você chorar com facilidade ou sentir pesos invisíveis, mas é sinal de que Deus está preparando seu coração para uma nova fase. O despertar de uma sensibilidade incomum é, portanto, um marco de transição. Ele anuncia que o tempo do insensível terminou e que uma nova estrada exige um coração atento e disponível. Se hoje você se sente mais vulnerável ao que antes não mexia com você, saiba que não é fraqueza. É a voz do Espírito despertando sua alma para o caminho que o levará ao propósito maior. O peso da incoerência interior. Poucas experiências são tão desgastantes quanto viver em desacordo consigo mesmo. A incoerência interior surge quando aquilo que fazemos já não corresponde ao que acreditamos, quando as palavras que dizemos não combinam mais com as convicções que carregamos no coração. Esse peso não é apenas psicológico, é espiritual. É o modo pelo qual o Espírito Santo mostra que permanecer na mesma estrada já não é possível, porque ela deixou de refletir a verdade do propósito. Jonas é um dos maiores exemplos desse princípio. Ele sabia claramente qual era a ordem de Deus: pregar em Nínive. No entanto, escolheu fugir para Tarsis na direção contrária. Enquanto a embarcação seguia em sua rota errada, a alma de Jonas carregava o peso da incoerência. O profeta estava em dissonância entre o que cria e o que fazia. O resultado foi inevitável: tempestade, caos e confronto, até que ele fosse reposicionado. A incoerência interior foi o sinal mais forte de que o caminho precisava mudar. Esse peso também é visível na vida de Pedro antes da ressurreição de Cristo. Ele havia prometido fidelidade, mas quando pressionado, negou o Mestre 3 vezes. A incoerência entre sua confissão e sua atitude gerou uma angústia tão grande que ele chorou amargamente. Mas esse peso não o destruiu. Foi o instrumento de Deus para levá-lo à transformação. Depois, restaurado por Jesus, Pedro caminhou em coerência entre fé e prática, tornando-se um dos pilares da igreja. Na vida prática, a incoerência interior se manifesta em diferentes áreas. Pode ser quando alguém permanece em um trabalho que contraria seus valores, mas insiste por medo de perder estabilidade.
Pode ser quando uma relação já não condiz com os princípios espirituais, mas a pessoa insiste por apego emocional. Pode ser ainda quando uma prática religiosa é mantida pela tradição, mas o coração já sabe que aquilo não reflete mais a voz de Deus. Esse peso interno é a linguagem divina dizendo: não é mais aqui, levante-se e mude de rota. Ignorar a incoerência interior é perigoso. Quanto mais ela é abafada, mais pesada se torna. Muitos tentam anestesiar esse incômodo com distrações, trabalho excessivo ou justificativas, mas o coração continua gritando. O Espírito Santo não se cala diante da dissonância. Ele insiste, porque sabe que viver em incoerência destrói lentamente a identidade e o propósito. Por outro lado, acolher esse peso é libertador. Reconhecer que a vida atual já não reflete quem você é em Cristo é o primeiro passo para a transformação. É nesse reconhecimento que nasce a coragem para mudar de direção. O peso não foi enviado para condenar, mas para despertar. Ele existe para mostrar que você não pode viver eternamente dividido entre convicção e prática. Se hoje você sente que há incoerência em sua vida, não fuja desse incômodo. Ele não é sinal de derrota. É sinal de que Deus está convidando você a alinhar sua caminhada com sua fé. O peso da incoerência interior é, portanto, um dos sinais mais misericordiosos de que chegou o momento de mudar de caminho. Ele anuncia que a estrada antiga já não comporta mais quem você é, e que uma nova estrada, em coerência com o propósito, já está sendo preparada pelo Senhor. O redirecionamento por meio de encontros inesperados. Muitas vezes, Deus muda o rumo de nossas vidas não através de sinais espetaculares, mas por meio de encontros aparentemente comuns, pessoas que surgem de repente, conversas casuais que tocam profundamente, conexões que não estavam nos planos e que, no entanto, alteram completamente o curso da história. Esses encontros inesperados não são fruto do acaso, mas peças cuidadosamente colocadas pelo Espírito Santo para nos conduzir ao novo caminho. Na Bíblia, vemos esse princípio com Ruth. Após a morte do marido, ela poderia ter retornado à sua terra natal, mas escolheu permanecer ao lado de Noemi. Esse encontro de lealdade, aparentemente simples, a conduziu até Boaz e a linhagem de Davi, da qual viria o próprio Cristo. O que parecia apenas um gesto de companheirismo se revelou um redirecionamento divino, colocando Ruth no centro do plano de Deus. Outro exemplo é o encontro de Filipe com o eunuco etíope em Atos. O Espírito Santo o guiou a uma estrada deserta, onde aparentemente nada aconteceria. No entanto, naquele encontro inesperado, o Evangelho atravessou fronteiras e alcançou novas terras. Um homem que buscava respostas encontrou um pregador que tinha a mensagem exata, e ambos saíram transformados. Esse episódio nos mostra que encontros marcados por Deus não apenas mudam destinos individuais, mas também abrem portas coletivas. Na vida prática, isso pode se manifestar de forma surpreendente. Uma conversa em um transporte público, uma reunião de trabalho, uma amizade improvável ou até mesmo um reencontro com alguém do passado podem ser usados por Deus como instrumentos de redirecionamento. O detalhe é que esses encontros trazem consigo um impacto desproporcional. Pequenas trocas de palavras produzem grandes mudanças de rota. É importante aprender a discernir esses momentos. Muitas vezes, não damos valor a certas conexões porque parecem passageiras. Mas quando o Espírito Santo está movendo, até o mais breve encontro carrega propósito. É como se o céu nos dissesse: essa pessoa foi colocada em sua estrada porque algo precisa mudar em sua jornada. Esses encontros também têm o poder de confirmar sinais que já estavam sendo dados. Às vezes o coração está inquieto, mas falta clareza. Então, em uma conversa inesperada, alguém toca exatamente no ponto que Deus já vinha tratando, trazendo convicção de que é hora de dar o próximo passo. Esse é o agir do Espírito, que usa encontros para iluminar caminhos. Se você tem vivido encontros fora do comum, preste atenção. Pode ser que Deus esteja usando justamente essas conexões como bússolas espirituais. Nem sempre será algo grandioso à primeira vista.
mas a repercussão no coração revelará que não foi coincidência. O redirecionamento por meio de encontros inesperados é um dos sinais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais poderosos da atuação divina. Entender esse sinal é reconhecer que a vida cristã não é guiada pelo acaso, mas pela providência. Deus coloca pessoas certas em momentos certos para que a estrada seja ajustada. E quando aceitamos esse movimento, descobrimos que cada encontro inesperado pode ser, na verdade, um marco de destino preparado pelo céu. A percepção de portas abertas em lugares improváveis. Deus tem o hábito de surpreender seus filhos abrindo portas onde ninguém esperava. Muitas vezes, o sinal de que chegou a hora de mudar de caminho não aparece em ambientes lógicos ou previsíveis, mas justamente em lugares improváveis, onde nunca imaginaríamos encontrar oportunidade. Esse contraste entre o improvável e o propósito divino é o que torna o sinal ainda mais evidente. Não fomos nós que construímos aquela possibilidade, foi o próprio Senhor que a escancarou. José experimentou isso no Egito. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, ninguém diria que daquele cenário brotaria sua maior oportunidade. Mas foi exatamente na prisão, um lugar improvável para qualquer promoção, que Deus abriu a porta para que ele se tornasse governador. A estrada da escravidão e da prisão era apenas o prelúdio da estrada do governo. A porta aberta no improvável revelou que o caminho precisava mudar. Outro exemplo poderoso está em Elias, quando o riacho de Querite secou. Em vez de levá-lo a um lugar de abundância óbvia, Deus o enviou a Sarepta, para ser sustentado por uma viúva pobre que mal tinha alimento para si mesma. Na lógica humana, nada poderia ser mais improvável. No entanto, foi ali que a provisão e os milagres aconteceram. A porta aberta em Sarepta não apenas garantiu a sobrevivência do profeta, mas revelou o cuidado sobrenatural de Deus em meio ao improvável. Na prática, esse sinal pode aparecer quando oportunidades surgem em lugares que jamais consideraríamos. Pode ser um convite inesperado em uma área que não fazia parte dos planos, uma porta aberta em uma cidade que nunca esteve no radar, ou até mesmo uma chance de servir em um espaço que parecia insignificante. É nesses contextos improváveis que Deus mostra sua soberania, porque ninguém pode dizer que foi apenas esforço humano. O detalhe importante é a percepção. Muitos ignoram portas abertas em lugares improváveis porque estão presos à lógica do onde deveria acontecer. Mas o Espírito Santo trabalha justamente na contramão da expectativa para que a glória seja toda dele. Quando o coração está sensível, reconhece que certas oportunidades não nasceram de planejamentos, mas de propósito. Essas portas também revelam que Deus deseja nos tirar da zona de conforto. Ele nos chama a caminhar em ambientes onde dependemos totalmente dele, sem a segurança das estruturas humanas. É por isso que o improvável é tão estratégico. Ele remove o orgulho e fortalece a fé. Quando atravessamos essas portas, sabemos que estamos sendo conduzidos não pelo que vimos, mas pelo que ouvimos do Espírito. Se hoje você percebeu portas se abrindo em lugares que nunca imaginou, não despreze esse sinal. Pergunte a Deus se não é exatamente ali que Ele deseja revelar algo novo. O improvável pode ser o cenário onde o milagre já está preparado. A percepção dessas portas exige coragem, mas também libera bênçãos que jamais seriam encontradas em caminhos previsíveis. A percepção de portas abertas em lugares improváveis é, portanto, um sinal nítido de que a estrada está mudando. O que parecia sem valor se torna palco de propósito. O que parecia deserto se torna fonte de provisão. O que parecia prisão se torna caminho para o trono. Quando Deus abre uma porta no improvável, é impossível negar. Chegou a hora de seguir por um novo caminho. O esgotamento da linguagem antiga. Há momentos em que até as palavras que antes nos sustentavam começam a perder força. Orações que fluíam naturalmente parecem não sair mais da boca. Expressões de fé que antes carregavam poder agora soam repetitivas, quase vazias. Até a forma de se comunicar com Deus parece limitada, como se a linguagem antiga
já não fosse suficiente para expressar o que a alma sente. Esse esgotamento não é sinal de abandono, mas de transição. É o Espírito Santo indicando que o tempo da superfície terminou e que uma nova profundidade precisa ser alcançada. O profeta Jeremias viveu algo semelhante. Em Lamentações, ele expressa a sensação de não encontrar mais palavras que descrevessem sua dor. O que antes era dito com facilidade se transformou em gemidos e clamor. No entanto, foi nesse esgotamento que ele declarou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando a linguagem antiga se esgota, nasce uma nova forma de falar com Deus, mais simples, mais sincera, mais alinhada ao coração. O apóstolo Paulo também descreve esse fenômeno em Romanos 8:26, quando diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a linguagem humana já não consegue expressar o que sentimos, o Espírito Santo assume o protagonismo e nos leva a uma comunicação mais profunda com o Pai. O esgotamento das palavras comuns é o anúncio de que um novo nível de intimidade está sendo liberado. Na vida prática, esse sinal se manifesta quando a rotina espiritual parece não ter o mesmo impacto. Leituras, cânticos e até orações parecem mecânicas. Muitos interpretam isso como frieza, mas espiritualmente pode ser o indício de que Deus está nos chamando a buscar novas formas de nos relacionar com Ele. O Senhor está retirando a força da linguagem antiga para que busquemos uma expressão mais verdadeira, nascida do Espírito e não apenas da mente. Esse processo também pode acontecer em nossos relacionamentos humanos. Palavras que antes resolviam conflitos deixam de funcionar. Frases que antes animavam agora não alcançam mais o coração. Esse esgotamento revela que o ciclo mudou e que novas formas de se comunicar precisam ser descobertas. No âmbito espiritual, é Deus dizendo: não viva de repetições, busque a novidade que vem da minha presença. É importante compreender que o esgotamento da linguagem antiga não é fracasso, é convite. Ele nos obriga a depender do Espírito para encontrar palavras novas, para experimentar expressões inéditas de fé, para entrar em dimensões mais profundas de oração. O silêncio muitas vezes se torna a linguagem mais poderosa. O choro se transforma em oração. O gemido se torna intercessão. Quando a linguagem antiga se esgota, nasce uma nova gramática espiritual que só pode ser aprendida na intimidade com Deus. Se você tem sentido que suas palavras não fluem como antes, não se desespere. Entenda isso como um sinal. Deus está chamando você para abandonar a superficialidade e mergulhar em novas formas de se expressar diante dele. O esgotamento não é o fim, mas a prova de que a antiga forma já não comporta a nova fase que está chegando. O esgotamento da linguagem antiga é, portanto, um dos sinais mais claros de mudança de caminho. Ele revela que Deus não nos permite viver de fórmulas repetitivas, mas nos convida a caminhar em frescor e novidade de vida. Quando as palavras antigas já não bastam, é porque a estrada diante de nós exige uma nova linguagem, mais profunda, mais verdadeira e mais transformadora. O chamado silencioso para territórios de risco. Nem sempre a voz de Deus nos conduz a lugares confortáveis. Muitas vezes, o sinal de que é hora de mudar de caminho surge justamente no despertar de um chamado silencioso para territórios de risco. É aquele impulso interno que parece ilógico, mas que insiste em arder no coração. Deus, em sua sabedoria, nos leva para cenários onde a segurança humana não é suficiente, porque é nesses lugares que a fé é refinada e a dependência dele se torna inegociável. Abraão experimentou isso ao ser chamado para sacrificar Isaque. O pedido era arriscado e incompreensível e parecia contradizer a promessa recebida. No entanto, aquele chamado silencioso não tinha como objetivo a perda, mas a prova de fé e obediência. Abraão caminhou rumo ao risco, e nesse território de tensão, Deus revelou seu caráter como provedor, abrindo uma estrada de fé que se tornaria exemplo eterno. Os discípulos também ouviram esse chamado
quando Jesus os enviou a pregar sem levar bolsa, túnica ou provisões. Humanamente era arriscado, mas no risco experimentaram a provisão sobrenatural. O que parecia perda de segurança se transformou em dependência total da presença de Deus. O território de risco se tornou palco de milagres. Na vida prática, esse sinal aparece quando o Espírito Santo começa a inquietar você para tomar decisões que parecem contrárias à lógica natural. Pode ser largar um emprego seguro para atender a um chamado ministerial. Pode ser investir em um projeto que não tem garantias visíveis. Pode ser se posicionar com coragem em situações que podem gerar rejeição. O coração resiste, mas a voz silenciosa persiste, mostrando que Deus está convidando você para um caminho onde só a fé será suficiente. O território de risco é perigoso apenas para os olhos humanos. Para Deus, é o lugar perfeito onde a promessa se cumpre. Foi em uma fornalha ardente que Sadraque, Mesaque e Abed-nego provaram a presença de Deus de forma mais intensa. Foi na cova dos leões que Daniel experimentou o livramento mais extraordinário. Esses cenários eram arriscados, mas foram precisamente os espaços onde o céu se manifestou com maior poder. Muitos rejeitam esse chamado porque esperam que a voz de Deus sempre conduza à segurança. Mas, na verdade, a segurança absoluta está apenas na obediência. Quando o Senhor nos envia a territórios arriscados, Ele não está nos expondo à destruição, mas nos guiando a experiências que jamais viveríamos em ambientes comuns. O risco não é a ausência de cuidado divino, é a oportunidade de conhecer novas dimensões da sua fidelidade. Se hoje você sente esse chamado silencioso para algo que parece arriscado, não o ignore. Esse pode ser o sinal de que a estrada atual terminou e que o propósito exige um passo de fé. O risco é apenas a capa do milagre que Deus já preparou. Obedeça, mesmo sem entender todos os detalhes. Caminhe, mesmo sem garantias humanas. A estrada pode ser incerta aos seus olhos, mas é segura aos olhos de Deus. O chamado silencioso para territórios de risco é, portanto, um dos sinais mais profundos de mudança de caminho. Ele nos lembra de que a fé não se alimenta de zonas de conforto, mas de passos ousados. Quando o Espírito Santo convida você a caminhar em direção ao desconhecido, não tema. É nesse território arriscado que a glória de Deus se revela de forma mais clara e poderosa. O nascimento de perguntas que não existiam antes. Um dos sinais mais sutis de que Deus deseja mudar a nossa rota é quando perguntas inéditas começam a nascer dentro de nós. Questões que nunca fizeram parte do nosso pensamento passam a nos inquietar, abrindo lacunas que não podem ser ignoradas. Essas perguntas não são meras curiosidades, mas convites divinos para a reflexão, o reposicionamento e, muitas vezes, para a transformação radical do caminho. Foi assim com Nicodemos, um mestre da lei que, apesar de sua posição, começou a se perguntar em silêncio sobre quem realmente era Jesus. O nascimento dessa pergunta o levou até o mestre em busca de respostas que mudariam para sempre sua visão. A inquietação não nasceu por acaso, mas porque o Espírito Santo estava abrindo espaço para que ele percebesse que sua estrada religiosa já não era suficiente. Da mesma forma, o jovem rico que se aproximou de Cristo fez uma pergunta que parecia simples: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa inquietação revelava que, apesar de sua riqueza e sua prática religiosa, algo dentro dele clamava por mais. A pergunta nasceu porque Deus queria mostrar que o caminho que ele seguia não era completo. Embora tenha resistido à resposta, aquele momento foi um marco de que sua estrada estava diante de uma encruzilhada. Na prática, essas perguntas podem surgir em diferentes áreas. Alguém que sempre esteve confortável em sua carreira começa a se questionar se realmente nasceu para aquilo. Uma pessoa que sempre seguiu tradições sem questionar passa a se perguntar se de fato está vivendo a fé de maneira genuína. Um coração que sempre encontrou satisfação em certas conquistas começa a indagar: é só isso? Existe algo além? O nascimento dessas perguntas indica que Deus está abrindo os olhos para novas possibilidades.
É fundamental compreender que essas perguntas não são sinal de dúvida destrutiva, mas de expansão espiritual. Deus não teme nossas perguntas, ao contrário, Ele as usa para nos conduzir a respostas que só podem ser encontradas nele. Quando Moisés perguntou, "Quem sou eu para ir até Faraó?", estava revelando sua limitação, mas também estava abrindo espaço para que Deus dissesse, "Eu serei contigo." A pergunta abriu caminho para a resposta que mudou a história de um povo inteiro. O nascimento de perguntas que nunca existiram antes é, portanto, um instrumento pedagógico do céu. Elas nos incomodam, nos tiram da zona de conforto e nos obrigam a buscar além do que já sabemos. São como portas invisíveis que se abrem dentro da mente, revelando que a estrada atual já não comporta o que Deus quer ensinar. O desconforto diante da estagnação coletiva. Outro sinal poderoso de que Deus deseja mudar a nossa trajetória é quando Ele nos faz perceber a estagnação do ambiente coletivo. Situações em que todos ao redor parecem satisfeitos, mas algo dentro de nós grita que não podemos permanecer ali. Esse desconforto não nasce de orgulho, mas de sensibilidade espiritual. É como se o Espírito Santo soprasse em nosso coração. O que satisfaz a muitos não é suficiente para você, porque o meu propósito o chama a ir além. Josué e Caleb são exemplos claros desse princípio. Enquanto toda a congregação de Israel murmurava diante da terra prometida, eles não conseguiam se acomodar à mentalidade coletiva de medo. O desconforto diante da estagnação do povo foi, na verdade, o sinal de que Deus os havia separado para liderar uma nova geração rumo ao cumprimento da promessa. Onde muitos viam derrota, eles viam oportunidade. A diferença não estava no cenário, mas na percepção espiritual. Outro caso marcante é o de Davi. Quando chegou ao campo de batalha e viu o exército de Israel paralisado diante de Golias, seu coração não conseguiu aceitar aquela estagnação. O exército inteiro estava acostumado ao silêncio e à espera, mas dentro de Davi havia indignação santa. O desconforto diante da paralisia coletiva foi o gatilho que o levou a enfrentar o gigante e mudar o rumo da história de seu povo. Na vida prática, esse sinal pode surgir em ambientes profissionais, sociais ou até espirituais. Todos ao redor parecem conformados com a rotina, mas dentro de você cresce a certeza de que não pode viver preso ao mesmo padrão. Esse incômodo não é rebeldia, é discernimento. Deus o chama a não se conformar com a estagnação, mas a se mover em direção ao que é novo. O perigo é ignorar esse sinal e se acomodar ao que a maioria está fazendo. Muitos se deixam enganar pelo conforto coletivo, acreditando que se todos estão parados, é porque não há nada a fazer. Mas a fé verdadeira nos ensina que Deus sempre levanta indivíduos que rompem o ciclo de estagnação para abrir novos caminhos. A Arca de Noé foi construída em meio a uma geração indiferente. Abraão partiu quando todos ao redor estavam satisfeitos em permanecer. Jesus chamou discípulos em meio a líderes religiosos acomodados. O desconforto diante da estagnação coletiva é, portanto, um sinal de que o Espírito Santo está separando você para algo maior. Esse sinal também carrega uma responsabilidade. Quem percebe a estagnação não pode simplesmente cruzar os braços. O incômodo é um chamado à ação. Quando Deus desperta em você a sensação de que não pode mais permanecer no mesmo lugar em que todos estão parados, Ele também está lhe dando a incumbência de ser exemplo, de abrir caminhos, de mostrar que existe outra rota possível. Se hoje você sente esse desconforto, não o interprete como isolamento ou inadequação. Veja-o como prova de que Deus lhe deu olhos diferentes. Onde muitos não enxergam saída, você percebe alternativas. Onde a maioria se acomoda, você sente o impulso de avançar. Esse é o Espírito Santo apontando para uma mudança de estrada que não afetará apenas você, mas também todos aqueles que serão inspirados pelo seu movimento. O desconforto diante da estagnação coletiva é, portanto, um sinal profético. Ele não apenas indica que a sua caminhada precisa mudar, mas também que você pode ser o instrumento para gerar mudança em outros. Deus desperta alguns para que o todo não permaneça parado.
O incômodo que você sente é, na verdade, a chave que abrirá novos horizontes para muitos que ainda não conseguem se mover. O senso de urgência que não se cala. Há momentos em que, mesmo sem razão aparente, o coração é tomado por um senso de urgência irresistível. Uma voz interior insiste em repetir: o tempo é agora. Não se trata de ansiedade comum, mas de um impulso divino que não nos permite adiar decisões. Esse senso de urgência é um dos sinais mais fortes de que Deus está prestes a mover alguém para um novo caminho. Neemias experimentou isso quando ouviu falar sobre os muros destruídos de Jerusalém. Sua vida no palácio poderia ter continuado normalmente, mas o peso que sentiu não lhe deu descanso. O coração batia com a sensação de que não poderia esperar. A urgência o moveu a orar, jejuar e se arriscar diante do rei. Esse senso de urgência não era humano, era divino. Era Deus abrindo o caminho para que Neemias se tornasse reconstrutor de uma cidade inteira. Outro exemplo está em Ester. Quando soube do decreto que condenava seu povo, ela também poderia ter esperado por um momento mais conveniente. No entanto, o senso de urgência tomou conta de sua alma. Se perecer, pereci. Essa foi a expressão de alguém que sabia que o tempo não permitia adiamentos. A urgência era o sinal claro de que Deus havia escolhido aquele exato momento para agir através dela. Na vida prática, esse sinal pode surgir como uma inquietação constante. Você sente que precisa tomar uma decisão, mudar de rota, iniciar algo novo ou abandonar algo antigo. Cada tentativa de adiar só aumenta a pressão. O coração não encontra paz enquanto não responde. Essa voz que insiste não vem do medo, mas da convicção de que Deus está acelerando os tempos e chamando você para obedecer imediatamente. É importante discernir a diferença entre ansiedade e urgência espiritual. A ansiedade paralisa e gera medo de perder oportunidades. A urgência espiritual, ao contrário, move com clareza e foco. Ela não vem acompanhada de confusão, mas de certeza. Não é o peso de tenho que fazer qualquer coisa, mas o direcionamento de preciso obedecer exatamente nisso. Essa é a marca do Espírito Santo. Muitos perdem oportunidades divinas porque ignoram esse sinal. Preferem esperar que tudo esteja perfeitamente organizado, que todas as respostas estejam claras. Mas o senso de urgência nunca vem acompanhado de todas as garantias. Ele vem para provar a fé. Abraão precisou se mover sem saber para onde iria. Pedro precisou descer do barco sem ter certeza de que seus pés suportariam as águas. A urgência divina nunca é irracional, mas exige confiança total em Deus. Se você hoje sente essa pressão santa em sua alma, não a negligencie. Pode ser que Deus esteja lhe dizendo que a porta está aberta apenas por um tempo e que a janela da oportunidade logo se fechará. O senso de urgência que não se cala é o convite para entrar na estrada no momento exato em que ela é revelada. Esse sinal nos lembra de que o tempo da obediência não é amanhã, é hoje. O Espírito Santo desperta em nós a consciência de que a postergação pode significar perda de destino. Quando ele pressiona o coração com urgência, é porque há algo preparado para esse instante específico. O senso de urgência que não se cala é, portanto, uma trombeta espiritual. Ele desperta os acomodados, sacode os hesitantes e move os obedientes. Quem ouve esse sinal entende. O tempo é agora, a estrada está diante de você e a oportunidade não pode ser desperdiçada. O chamado irreversível para a estrada de Deus. Depois de percorrermos todos os sinais que revelam quando Deus deseja nos mover para uma nova direção, chegamos a uma verdade inescapável. O chamado divino é irreversível. Podemos resistir, adiar, tentar ignorar, mas a voz de Deus continuará ecoando até que nos rendamos. A estrada que Ele preparou não pode ser substituída por atalhos humanos, porque ela foi desenhada desde a eternidade. O maior perigo diante desses sinais não é a falta de clareza, mas a indecisão. Muitos reconhecem o desconforto, percebem as portas que se fecham, sentem o peso da incoerência,
mas permanecem parados por medo de perder o que já conhecem. No entanto, o verdadeiro fracasso não está em arriscar, e sim em se recusar a obedecer. O Egito sempre parecerá seguro, mas a promessa só floresce em Canaã. O chamado irreversível também é uma prova do amor de Deus. Ele não permite que seus filhos se percam sem antes enviar sinais claros de advertência. Ele fala através do silêncio, desperta dons, levanta encontros inesperados, planta perguntas novas e até mesmo pressiona com urgência santa. Cada sinal é uma expressão da misericórdia divina, dizendo: não é mais aqui. Eu preparei algo melhor para você. Olhar para a Bíblia nos mostra que todos os que marcaram a história precisaram responder a esse chamado. Abraão deixou sua parentela, Moisés deixou o palácio, Ruth deixou sua terra, Pedro deixou suas redes, Paulo deixou seus títulos. Nenhum deles teria experimentado a plenitude do propósito se tivesse permanecido no mesmo caminho. O chamado irreversível exigiu renúncia, mas trouxe em troca uma colheita eterna. Hoje, você está diante do mesmo convite. Talvez já tenha percebido os sinais: o brilho que se apagou, o coração que se estranhou com o conhecido, a alegria que se esvaziou nas conquistas passadas, os sonhos que mudaram, as paixões que se desconectaram, a sensibilidade que se ampliou, a incoerência que pesa, os encontros inesperados, as portas improváveis, o esgotamento da linguagem antiga, o chamado para o risco, as perguntas inéditas, o desconforto diante da estagnação e o senso de urgência que não se cala. Todos esses sinais convergem para uma mesma conclusão. Deus está chamando você para mudar de caminho, e a resposta não pode ser adiada. Cada minuto de indecisão é tempo desperdiçado longe do propósito. O chamado irreversível não é apenas um convite, é uma ordem de amor, feita pelo Pai que deseja conduzi-lo ao melhor destino. Quando você diz sim a esse chamado, a estrada se abre, os recursos se alinham, a paz retorna e a vida reencontra sentido. Por isso, hoje eu lhe faço um apelo. Não resista mais. Declare com sua boca e com seu coração: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Essa decisão não é apenas simbólica, é profética. Ela rompe cadeias invisíveis, abre portas espirituais e reposiciona sua vida no centro da vontade de Deus. O chamado irreversível para a estrada de Deus é o maior sinal de que você não nasceu para se perder. Você nasceu para viver em plenitude, guiado pelo Espírito Santo, sustentado pela graça e firmado em promessas eternas. A estrada está diante de você. O tempo é agora. O chamado é claro. A decisão é sua. Se hoje você tem sido invadido por perguntas inéditas, não as rejeite. Não as veja como fraqueza espiritual, mas como sinais de que o Espírito Santo está conduzindo você para uma nova etapa. Cada pergunta é um convite. Cada inquietação é um chamado. Cada dúvida que nasce é, na verdade, uma seta apontando para a estrada que Deus deseja revelar. O nascimento de perguntas que não existiam antes é um dos sinais mais preciosos de que a transformação está próxima. Ele nos lembra que não fomos chamados para viver de respostas prontas, mas para caminhar em constante descoberta. Quando Deus planta uma pergunta, é porque já preparou a resposta, e ela sempre nos levará a uma estrada mais alta, mais profunda e mais cheia de propósito. Amém.